Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Se você acha que o Brasil tem dívida com o ministro Alexandre de Moraes por tudo o que ele já fez em defesa da democracia, da verdade e da justiça, saiba que acabamos de contrair mais uma dívida com ele. Tudo se resume ao seguinte: logo após o massacre no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Defensoria Pública do Rio que mantivesse a investigação da operação cheia de buracos, cheia de suspeitas, onde quase 120 pessoas foram mortas, inclusive em meio a essas pessoas, muitas que não têm nada a ver com criminalidade e que foram mortas pela polícia por uma ação atabalhoada, feita de improviso para render frutos políticos para o governador do Rio e também para o bolsonarismo, para a extrema-direita. Muito bem, o que é que acontece? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro tentou manter a investigação no Rio, porque teme, obviamente, o que a Defensoria Pública da União fez em seguida. Pediu para federalizar as investigações. E aí, o que é que aconteceu? O Conselho Nacional do Ministério Público saiu em defesa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público do Rio foi quem autorizou a operação massacre que foi levada a cabo nas comunidades pobres. Eis que, então, estava quase tudo dominado, porque o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, mandou que a investigação ficasse com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas entrou o ministro Alexandre de Moraes na história e disse o seguinte: não, essa investigação vai para a Procuradoria-Geral da República. E marcou, inclusive agora com o Cláudio Castro, uma inspeção que o Alexandre de Moraes vai fazer no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. E aí o ministro Alexandre de Moraes, com essa atitude sempre proativa, sempre sem descansar, em meio a tantas polêmicas, ameaças e tudo isso, ele volta a agir mais uma vez. Pode ser o Alexandre de Moraes que vai, no Brasil, impedir a impunidade de criminosos como o governador Cláudio Castro e quem mais o ajudou a promover aquela barbárie. Então, minha amiga, meu amigo, vamos assistir a essa reportagem que mostra que o destino de Cláudio Castro e de todos aqueles que colaboraram para esse crime de lesa humanidade sejam presos ou, no mínimo, paguem por seus crimes com, no mínimo, o afastamento que pode vir por aí. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Compreendemos plenamente os desafios de lidar com grupos criminosos violentos e bem organizados, como o Comando Vermelho. No entanto, a longa lista de operações que resultaram em muitas mortes, que afetam desproporcionalmente pessoas de ascendência africana, levanta questões sobre a forma como essas incursões são conduzidas. O Brasil deve quebrar o ciclo de extrema brutalidade e garantir que as operações de aplicação da lei cumpram as normas internacionais relativas ao uso da força. Pedimos investigações rápidas, independentes e eficazes sobre os eventos de terça-feira e uma reforma policial completa.
Quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Pra gente é de doer de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras. Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara dos Deputados enviou para a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do procurador Paulo Gonet, um pedido de abertura imediata de investigação criminal contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E nesse pedido de investigação, ele pede também que sejam tomadas medidas cautelares, como, por exemplo, a possível prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Esse ofício é assinado pelos deputados Raymond, Talíria Petroni, Pastor Henrique Vieira. O ministro Alexandre de Moraes, que está, como você bem disse, temporariamente na relatoria da ADPF das favelas, fez caminhar aí, pediu solicitações ao governador do Rio de Janeiro. Inclusive, importante a gente destacar que o ministro Alexandre de Moraes também determinou a realização de audiência, que é quando o governador e outras autoridades do Rio de Janeiro vão ter que prestar esses esclarecimentos ali na segunda-feira, inclusive com a condução direta, viu, Natuza, de Alexandre de Moraes nessa audiência. E só para a gente entender esse despacho de hoje, a gente tem que voltar só um pouquinho. Por quê? O Conselho Nacional de Direitos Humanos acionou o Supremo Tribunal Federal, até porque o Conselho faz parte, integra ali como organização interessada na ADPF das favelas, pedindo esses esclarecimentos. Tudo poderia ser diferente. A depender do entendimento de parte da população e do medo que tomou conta da mídia e até do governo federal no que diz respeito a uma postura absolutamente espantosa e triste de uma parte majoritária, a depender das pesquisas, da população. Mas o fato é que as coisas não são bem assim e, indo pelo caminho político, em lugar de prestarmos atenção à lei, aquilo que concerne aos direitos humanos, à ética, à civilização, vamos falar primeiro das injunções políticas, porque as injunções políticas apontam para a impunidade daqueles que cometeram esses crimes de lesa humanidade no âmbito do que seria uma operação policial que iria melhorar a vida da população do Rio de Janeiro e, apesar do engano a que as pessoas se submetem, eu vou mostrar que não é bem assim e não vai ficar assim esse crime. Mas vamos lá. Atirar ou tentar prender. A população se divide sobre a ação da polícia em encontrar alguém com fuzil, aponta a pesquisa. Essa pesquisa Genial Quest quis saber dos moradores do Rio o que o policial deve fazer ao se deparar com uma pessoa armada com fuzil. Muito bem, em primeiro lugar, as pesquisas estão mostrando que a maioria apoiou a população. Na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, nessa operação que deixou 121 mortos, a maioria dos entrevistados defende que operações como essa sejam realizadas pela polícia nas comunidades. Um apoio esmagador de 73%. Há uma divisão da população, contudo, quando ela é questionada sobre como a polícia deve agir
diante de um suspeito armado com um fuzil. 50% dos ouvidos do levantamento defendem que o agente deve tentar prendê-lo sem atirar, enquanto 45% acham que o policial deve disparar de imediato. Ou seja, a maioria não quer violência policial, não quer o que foi feito. E esse é o caminho para impedir a impunidade dos criminosos comandados por Cláudio Castro e até pelo Ministério Público Federal o Ministério Público do Rio de Janeiro, não federal, do Rio de Janeiro, não é? E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que estão todos aí, parece, do mesmo lado, atrás de uma operação criminosa que matou um monte de inocentes e matou bandidos também. Era impossível matar só inocentes, né? Para matar alguns bandidos, o que não vai mudar nada a situação da segurança no Rio, matou um monte de gente que não tinha nada a ver com isso. Isso já está provado. Senhoras e senhores, o que eu estou dizendo não é que vai ter que se investigar para provar. Está provado que havia gente inocente no caminho das balas da polícia. Moradores das favelas, inclusive, são as maiores provas disso. Eles protestaram por algumas horas no Rio de Janeiro após a operação mais letal da história do Rio. Sob chuva, o grupo vestido de branco pediu justiça para as vítimas. Residentes dos complexos da Penha e do Alemão, onde aconteceu a mega operação que deixou 121 mortos mais cedo nesta semana, protestaram contra a letalidade policial e pediram justiça para as vítimas. Na sexta-feira, os participantes se reuniram em campo de futebol na Vila Cruzeiro e protestaram contra os seus filhos, os seus parentes, os seus maridos, que tombaram diante das balas da polícia sem terem feito nada para... Inclusive, nem os bandidos merecem morrer sem julgamento, não numa sociedade civilizada. Mas, como eles reagiram, evidentemente que eles poderiam morrer desde que a operação tivesse sido feita prestando atenção em quem não tem nada a ver com isso. Mas, para matar esses traficantes, a polícia colocou como efeito colateral os filhos dessas pessoas, os homens e até mulheres dessas pessoas, não se sabe direito ainda. Muito bem, vamos lá. A Polícia Civil, de acordo com o secretário Felipe Cury, diz que além dos 4 policiais mortos, todas as vítimas eram traficantes. Não é verdade. Aqui você tem uma matéria da BBC News, a British Broadcast Communication, que é a TV pública, o sistema público de informação do Reino Unido, diz assim: era nosso filho, meu e dela, ela pariu e eu criei, à espera no IML do Rio pelos corpos dos mortos na operação. E aqui diz nessa matéria sobre as pessoas que foram mortas e que não tinham nada a ver com o tráfico. Aqui você tem, por exemplo, você tem na porta do IML, na quarta-feira, Marcela Alves Martins, de 25 anos, contou que veio com os pais do Espírito Santo para liberar o corpo de Fabian Alves Martins, de 22 anos. A gente pediu tanto para ele sair dali e ir para casa, disse ela. Eduardo Brasil, amigo de Fabian, que trabalhava com ele em forros da PVC em Cachoeira de Itapemirim, acompanhou a família do amigo até o Rio de Janeiro. Ou seja, ele trabalhava com forros de PVC no Espírito Santo, estava lá a passeio, foi morto. Estão dizendo que ele é traficante. Ele disse que veio tentar mudar de vida, conseguiu buscar novas oportunidades e acabou acontecendo isso. Assim como Fabian e Jonathan, Luiz Carlos de Jesus, de 26 anos, também não era do Rio de Janeiro. Maria Clara, de 17 anos, mãe do filho de 2 anos de Luiz Carlos, disse que eles eram da Bahia e que ele não era envolvido com o crime. Ele trabalhava lá na Penha de mototáxi, não era envolvido com nada. Se levassem preso, até por ele não ter feito nada, a justiça ia ver que ele era inocente.
Mas não, preferiram matar, porque não tem volta. Da mesma forma, Aline Alves da Silva, de 20 anos, contou que seu irmão Alessandro Alves da Silva, de 19 anos, enviou um áudio pedindo ajuda, mandou um áudio pedindo para eu ir socorrer ele. Ele estava no meio do tiroteio, mandou para minha mãe, mandou para a ex-mulher dele, mandou para minha irmã. E elas tentaram ir lá, todo mundo, eu tentei também. O Ministério Público Federal pediu na terça-feira ao IML acesso em até 48 horas a todos os dados da perícia dos corpos das vítimas. Entre outros detalhes, o MPF quer saber de que distância foram feitos os disparos. A Defensoria Pública da União pediu para federalizar, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com pedido para garantir o acesso com seu corpo técnico integrante do núcleo de investigação, e o fato é que essas pessoas todas, é muita gente, são algumas dezenas de pessoas, isso são só alguns exemplos, há uma farta publicação de nomes de pessoas que trabalhavam, que tinham uma profissão, que tinham uma vida limpa e morreram. Há muitas provas, minha amiga, meu amigo, há muitas provas, e esse apoio dessas pessoas que não estão percebendo que o que aconteceu no Rio de Janeiro é uma ameaça a todos neste país, porque a polícia pode amanhã entrar na sua rua, não é? Principalmente se for uma rua de gente pobre, e pode matar. Mesmo que não seja de gente tão pobre, mas pode matar gente inocente sob a desculpa de pegar bandidos. Bom, aqui você tem um site, não é, também norte-americano, que tem tradução no Brasil, tem uma versão no Brasil, que publica uma ótima matéria. Bandido bom é bandido morto no atacado. A velha e ineficaz estratégia da segurança pública. Em qualquer país do mundo que não esteja em guerra, uma atuação de agentes do Estado que provocasse mais de 100 mortos, o número final ainda desconhecido, seria considerada uma tragédia histórica, um marco para repensar a atuação estatal, um motivo para abrir comissões parlamentares de inquérito que permitissem entender a catástrofe e evitar sua repercussão. Mas não para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que apresentou orgulhosamente a operação como a maior nunca vista e como evidência de sua firmeza contra o crime no dia em que o Rio pareceu finalmente ultrapassar a guerra na faixa de Gaza no número de vítimas fatais. Ele ainda precisa convencer as polícias de que uma operação com 4 policiais mortos é um sucesso. A segurança pública tem como objetivo preservação de direitos, dentre eles a vida em primeiro lugar. Então há uma grande grita de todo lado por justiça e para impedir que isso se repita. Operação no Rio, inclusive tem várias questões suspeitas que o ministro Alexandre Moraes vai investigar amanhã no Rio de Janeiro, né? A operação no Rio vazou e mortes começaram antes da incursão em favelas. A informação foi passada por agentes, por homens que se identificaram como chefes do Comando Vermelho do Espírito Santo. As forças de segurança do Rio tinham conhecimento de que a operação policial de terça havia vazado. O Ministério Público Federal pediu os dados da perícia dos corpos das vítimas da mega operação no Rio e o STF cobrou explicação também. Então, a federalização já é uma realidade e é inevitável. Especialistas criticam a operação no Rio por não atacar a estrutura do tráfico, por deixar a população desprotegida. Veja, a ação resultou, naquele primeiro momento, em 60 mortes, depois dobrou, né, e especialistas ouvidos dizem que a polícia falhou por não atacar as estruturas do tráfico, como que foi feito na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, onde os chefes, os verdadeiros chefes do tráfico, que não moram na favela, que foram presos, porque são eles que mandam contratar esses meninos pobres aí, essa população carente, desorientada, ignorante, sem recursos, e onde as pessoas já começam cedo no crime. Eu gosto de contar uma história que eu fui uma vez a uma comunidade carente num morro de Juiz de Fora, quando eu fui ser laureado com um prêmio do Movimento Negro por o Blog da Cidadania
defender as cotas para negros nas universidades e combater a desigualdade. Eu tenho até a placa, o prêmio aqui comigo, que fica em cima da minha mesa como um troféu que mostra que eu estou do lado certo da história. E eu ouvi em uma residência em que eu fui entrevistar os moradores, uma família com um homem, uma mulher e seus 2 filhos, um de 10 e outro de 11 anos. Os 2 meninos trabalhavam para o tráfico porque o pai estava doente e a mãe era viciada em crack, estava sempre perdida pela rua, e os 2 se viravam sozinhos, entregando droga na porta da favela para gente rica, porque senão a família não teria como se sustentar. Agora, alguém espera que essas 2 crianças se tornem o quê no futuro? Fica essa mensagem. Bom, o Brasil está sendo cobrado por leniência histórica do Estado com extermínios após a operação letal no Rio de Janeiro. Na verdade, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos disse estar horrorizado com a operação em terça-feira. Relembramos às autoridades suas obrigações sobre o direito internacional dos direitos humanos e instamos a realização de investigações rápidas e eficazes, disse o braço da ONU na terça. Na quarta, o alto comissário Volker Turk afirmou que o Brasil precisa romper o ciclo de brutalidade extrema e garantir que as operações de segurança pública estejam em conformidade com os padrões internacionais. A operação foi uma caçada humana. O governador Cláudio Castro e as forças policiais envolvidas no planejamento da ação praticaram uma chacina. Esse é um artigo de Dorit Harrison, jornalista e documentarista. Da forma como foi planejado, podia-se esperar o pior, mas foi pior que o esperado. É uma frase que resume tudo. A OAB criou um observatório para acompanhar os desdobramentos da operação. Seccional reforçou o compromisso com a defesa da cidadania e diz que a criação do observatório reafirma o compromisso da OAB do Rio de Janeiro com a defesa intransigente da cidadania. Vamos cumprir nosso papel institucional e acompanhar o desenrolar dos fatos de maneira imparcial. Tem muita gente investigando e não vai ficar por isso mesmo, mas por uma razão, inclusive, muito forte, porque todas essas instâncias poderiam ver tudo abafado, mas alguém entra em campo com poder de tomar medidas. A DPF das favelas foi sumariamente ignorada pelo governador do Rio. Veja, em abril desse ano, o STF definiu diversas medidas para combater a letalidade policial durante as operações da Polícia Militar e elas foram descumpridas sumariamente. Por exemplo, câmeras nas viaturas, proporcionalidade no uso da força, as polícias deveriam planejar antecipadamente as operações e fazer uso proporcional da força em cada ocasião. Operações nas proximidades de escolas e hospitais devem respeitar o uso da força. Reocupação territorial, os ministros também determinaram que o governo do Rio elaborasse um plano de reocupação. Morte de policiais e civis, os agentes que atenderem à ocorrência devem preservar o local do crime. Ambulâncias em operações policiais, nem sombra de ambulância tinha. Polícia Federal, o STF determinou a abertura de inquérito para apuração de crimes interestaduais. Corregedoria das polícias devem acompanhar as ocorrências. Buscas domiciliares somente durante o dia. Acompanhamento psicológico de policiais, relatórios de operações policiais. Muitos desses itens foram sumariamente ignorados. A Defensoria Pública da União avaliava pedir, isso já no primeiro momento, a federalização das investigações, e aí o Conselho do Ministério Público se intrometeu e criou um racha ao barrar o braço federal em fiscalização da operação no Rio. O Ministério Público pediu informações ao governador sobre a finalidade, custos e alternativas para a ofensiva, mas o CNMP entrou para querer manter com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para resumir essa matéria, manter a investigação no Rio de Janeiro. Ou seja, quem
promoveu a ação, ia investigar a si mesmo, o que seria um desastre. Mas, ao mesmo tempo, o Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, novamente entra em campo e pede o afastamento cautelar de Cláudio Castro, porque ele tem o poder de abafar as investigações. Aqui está a peça do Lindenberg Farias, do PT, na verdade, né? E essa peça aqui, ela vai ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Procuradoria-Geral da República, mas primeiro pelo Alexandre de Moraes. Ele reagiu ao Conselho Nacional do Ministério Público e disse não, nada disso, vai ser conduzida a investigação pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, porque envolve o Cláudio Castro, que é um governador com foro privilegiado no STF. E aí ele vai tomar as medidas com isso. Aqui você tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que trata-se de manifestação apresentada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, informa que, não obstante o acórdão proferido na DPF das favelas, tudo foi ignorado. E então o Alexandre de Moraes determina que a investigação passe para a esfera federal e agora, apesar de a Polícia do Rio, diante da visita do Alexandre de Moraes, diz que não tem nada a temer, nada a esconder, diz o secretário de Segurança sobre a vinda de Moraes, a verdade é muito diferente disso e há muito a esclarecer. O Moraes vai ao Rio de Janeiro amanhã para a audiência com as autoridades sobre a mega operação. O ministro estará no Rio na segunda-feira 3 e ao todo serão 5 reuniões. A primeira com Cláudio Castro, marcada para as 11 horas, e a última com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, às 18 horas. Dentre as informações solicitadas por Moraes estão relatórios sobre a operação, se houve prévia definição do grau de força adequado e a justificativa formal para a sua realização, o número de agentes envolvidos, os armamentos utilizados, o número oficial de mortos, feridos e pessoas detidas e quais medidas foram tomadas para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos. O que ele vai encontrar, basicamente, é uma tentativa de abafar tudo e de, aliás, manter a impunidade dele mesmo, né? E aí o Alexandre de Moraes vai para essa reunião, para essas reuniões, já com muitas provas oferecidas por famílias, por pessoas que já se consta o nome delas, que morreram na operação e que não tinham absolutamente nenhuma ligação com o crime. Estima-se que pelo menos umas 2 dezenas de pessoas, entre as 120 mortas, 121 pessoas mortas, pelo menos umas 2 dezenas de pessoas não tinham vinculação nenhuma com o crime. Esse número talvez cresça. Pode ter gente que já teve passagem na polícia, mas não estava cometendo crime nenhum, tem vida regularizada. Então, essa investigação federal vai responsabilizar esse Cláudio Castro e todos os que fazem parte da montagem dessa operação criminosa. E, na pior das hipóteses, esse Cláudio Castro deve ser afastado em breve, até porque ele também tem uma ação no TSE que, se o ministro Nunes Marques não pedir vistas, pode ocorrer muito antes de ser decidido alguma coisa nesse caso. Então a situação do Cláudio Castro é muito pior do que ele pensa e amanhã nós vamos ver isso acontecer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.